Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson e no vídeo de hoje falarei sobre o que é filosofia e qual a sua finalidade, afinal de contas. Então, se você se interessa por filosofia ou já teve essa curiosidade, então fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Ao embarcar no universo filosófico, uma das primeiras questões que nos surgem é a que trata acerca da natureza da filosofia. De maneira mais específica, trata-se de tentar trazer uma resposta satisfatória à pergunta: o que é filosofia? Esta é uma pergunta que volta e meia, dependendo das circunstâncias em que foi feita, constrange muitos filósofos. A razão para isso é que dificilmente alguém de maneira rápida, pronta e satisfatória responderá em poucas palavras a essa pergunta sem que sejam necessários mais alguns comentários ou ponderações. Responder sobre a natureza da filosofia constitui-se por si numa atividade filosófica. Se assim é, então desde a sua apresentação ela já demonstra ao que veio. Todos nós, querendo ou não, mesmo sem perceber, já levantamos na vida problemas de natureza filosófica, sobretudo na infância. Naquela fase da vida, tínhamos algo essencial ao exercício da atividade filosófica, a saber, um espírito aberto. Não pressupunhamos naquela época que já sabíamos demais, ou que as nossas perguntas poderiam ser tolas, ou que poderiam ser de tal abstração que se tornariam impossíveis de serem respondidas. Pelo contrário, nós éramos tomados pelo espanto e pela curiosidade. Lançávamos então no caminho do questionamento e perguntávamos sobre coisas e conceitos de dar água na boca de muitos filósofos. Com grandes filósofos poderíamos ter nos tornado, caso continuássemos a alimentar em nós esse espírito aberto tão peculiar às crianças. Todavia, no decorrer do amadurecimento da vida, nós fomos perdendo e pondo de lado esse espanto e curiosidade natural das crianças. As perguntas de outrora foram nos parecendo por demais infantis e aos poucos foram sendo trocadas por um sistema de respostas prontas, o que por sua vez nos fez construir ou receber pressupostos que levaríamos por toda a vida e moldariam profundamente a nossa cosmovisão. A consequência disso é que todas as nossas escolhas, opiniões, crenças, maneiras de agir e valores estão pautadas nessas pressuposições fixas, que por sua vez geralmente são construídos pelo crivo do senso comum. Nessa maneira de ver o mundo, dificilmente uma crença depende exclusivamente dos seus méritos, ou seja, dificilmente ela passa pela acurada crítica, sendo baseada, portanto, geralmente, ora no argumento da autoridade, quando nós afirmamos alguém disse que era assim, portanto deve ser assim. Ora no argumento da antiguidade, quando nós afirmamos desde que o mundo é mundo as coisas são assim, então assim tem que ser. Ora não sabemos nem em que, simplesmente fazemos como nos foi passado. Ao agir dessa forma, criamos sem perceber uma realidade tão fixa que acaba por nos imobilizar. Nos assemelhamos então, como no mito da caverna de Platão, aos personagens que chamavam de realidade o que era apenas uma aparência sombria dela. E beiramos, nesse caso, o precipício da complacência mental e do dogmatismo conceitual sem fundamento. Nesse aspecto, uma definição válida da filosofia seria aquela dada por John Shand, quando afirma que a filosofia é o que acontece quando se começa a pensar pela própria cabeça. A atitude filosófica, portanto, consiste em se afastar por ora de si mesmo e de seus pressupostos fundamentais, para submetê-los a uma crítica acurada, para revelar então seus pontos fortes e fracos, negando por ora o senso comum e questionando o porquê das coisas serem como são. Naturalmente, nós reconhecemos que isso não acontece da noite para o dia. A filosofia é, portanto, uma atividade constante, não uma mera especulação, fruto de algum tempo de contemplação. Ela é feita por constantes e intensos raciocínios, não por visões dadas. É um modo de vida que se constrói ao longo dos anos, não em alguns semestres de um curso, por melhor que ele seja. Tudo isso aponta, então, para um processo contínuo e, como tal, pode promover dores no caminho. Isso é demonstrado, então, na metáfora de que a atividade filosófica pode ser comparada a uma casa construída sobre estacas num rio. De tempos em tempos, é prudente descer até as bases
e checar como estão os alicerces. Eventualmente, nós descobriremos que as estacas precisarão ser trocadas e não é fácil para ninguém saber que vivia o tempo inteiro sobre um alicerce apodrecido. Todavia, apesar das dores do processo, é pertinente aqui fazer jus à definição de Epicuro e lembrar que a filosofia é uma atividade que, por discursos e raciocínios, nos proporciona uma vida feliz. A essa altura da discussão, uma crítica poderia ser levantada da seguinte forma: tirando a atividade filosófica como um questionar dos nossos preconceitos, para que serve a filosofia além disso? Exemplos poderiam ser levantados no seguinte sentido: ora, com a medicina, nós buscamos curar as pessoas e torná-las mais saudáveis. Com a engenharia, nós construímos casas para as pessoas formarem os seus lares. Com o direito, nós garantimos a justiça. Com a pedagogia, nós educamos os indivíduos. E com a filosofia, para que ela serve na prática? Todavia, os que assim pensam não percebem que a filosofia, dentre outras coisas, funciona também como uma gramática conceitual. Pois nas mais diversas áreas do saber, cientistas, engenheiros, juristas, pedagogos, dentre outros, dia após dia evoluem em suas pesquisas e teorias, o que de fato melhora a vida de pessoas. Eventualmente até fazem descobertas que revolucionam a maneira de se fazer determinada ciência. Todavia, ao promulgar suas descobertas, o fazem utilizando conceitos que tomam como prontos e esquecem que, para que isso fosse possível, os conceitos que hoje nós tomamos de forma tão automatizada precisaram um dia ser discutidos e construídos. Para retornar ao exemplo dado, se a medicina se propõe a curar pessoas e torná-las mais saudáveis, um dia foi preciso discutir o conceito de saudável, saúde e sadio. Ora, se a engenharia se propõe a ajudar as pessoas na construção de suas casas e na formação dos seus lares, antes foi preciso saber o que é um lar. Se o direito se propõe a garantir a justiça, podemos perguntar qual o conceito de justiça. A justiça é uma só em todos os contextos? E a pedagogia? Se ela se propõe a trabalhar no processo de educação dos indivíduos, antes disso foi necessário entender o que é educar, o que é um indivíduo e que fatores indicam que determinado indivíduo foi bem educado. Quem se propôs então a discutir, questionar e formular todos esses conceitos e ainda continua a fazê-lo? A filosofia. Ou pelo menos indivíduos que, mesmo tendo formações em outras áreas, mas empreenderam o exercício da atividade filosófica. É importante, por fim, ressaltar que não podemos, é verdade, esperar demasiado da filosofia, uma vez que ela não oferece uma imagem acabada da nossa existência. Ela não nos deixa, por um lado, numa dúvida vazia, mas também, por outro lado, não gera certezas inabaláveis e inquestionáveis. Reconhecemos, portanto, os seus limites. Contudo, a dívida que temos para com a filosofia vai desde a formulação dos conceitos que temos hoje como os mais básicos até o exercício do questionamento das coisas e a promoção de um pensamento livre. A filosofia promove então essa reabertura do espírito, esse retorno ao espanto pueril que perdemos com o tempo e realça o que há de melhor nos seres humanos. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de filosofia, de cosmovisão cristã, então eu peço que se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e aguarde por novidades. Até o próximo vídeo e um forte abraço.